Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Barbieri, da 4D Arquitetura. E o motivo por eu estar gravando esse vídeo é para esclarecer uma dúvida clássica que as pessoas têm se tratando de arquitetura. Luxo ou necessidade? O que você pensa? Se você acompanha as nossas publicações no Facebook, no Instagram, no nosso blog, você já deve ter visto que a gente já publicou um artigo tratando desse tema. Mas como esse tema a gente considera muito importante, a gente resolveu gravar esse vídeo para enfatizar ainda e atingir um público maior. Eu começo falando o seguinte, que a arquitetura é completamente diferente de decoração. As pessoas fazem essa confusão, acham que o arquiteto serve só para embelezar um ambiente, uma casa, uma construção, um prédio. Tá? Na verdade não é assim que funciona. Tem muitas coisas que a arquitetura precisa resolver que são mais importantes do que a estética. Tá? A decoração, não, a decoração é mais visível, ela é mais superficial. Você bate o olho e você enxerga os móveis, os tapetes, os quadros, etc. A arquitetura, como eu falei, precisa resolver outras coisas. Tá? E a melhor definição que eu já vi sobre arquitetura, pelo menos uma das melhores definições, está no Código de Ética do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E lá diz o seguinte, que o arquiteto deve se esforçar ao máximo para atender as necessidades humanas referentes à funcionalidade, à economia, durabilidade, conforto, acessibilidade e higiene dos ambientes construídos. Tá? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 6 itens. Começando pela funcionalidade. Ninguém sai construindo porque quer construir, porque, nossa, eu adoro construir. Não, as pessoas constroem um edifício, uma construção, porque para atender um objetivo específico. Tá? Por exemplo, uma casa é construída para morar, um escritório é construído para trabalhar, um hospital para atender as pessoas doentes e assim por diante. A partir do momento que essa construção, no final da obra, não atende essa necessidade, não permite que essa atividade seja desempenhada satisfatoriamente, ela passa a não ser funcional e começa a ser e se torna um desperdício de dinheiro, tempo, recursos naturais e muitas outras coisas. Tá? Bom, a economia. Esse assunto é interessante, porque uma das principais objeções que as pessoas têm quando não querem contratar um arquiteto, elas falam que o arquiteto custa caro e que ele vai encher de frescura na obra dela e que vai encarecer a construção. Na verdade, não é assim que funciona. Quando uma pessoa chega num arquiteto e fala assim, olha, eu tenho tanto para construir e eu quero fazer isso. É claro que o arquiteto vai procurar a melhor solução que atenda esse cliente dentro dos recursos financeiros que ele tem. Tá? Tem uma frase que diz o seguinte, construir é caro, mas construir sem planejamento sai muito mais caro. E eu tenho certeza que você, por exemplo, se for construir uma obra, não vai querer ter surpresas ao longo da obra. Você vai querer começar a obra sabendo quanto você vai gastar. Tá? Enquanto a gente está na fase de projeto, tudo é possível. A gente pode fazer várias simulações e etc. Mas a partir do momento que você começou a obra, não tem mais volta. Se você não der conta de terminar aquela obra, você vai ter prejuízo. Enquanto que o projeto não. Tá? Bom, durabilidade. Como eu disse, construir é caro. E não faz sentido a gente construir alguma coisa que vai precisar de uma manutenção muito onerosa mais para frente, ou que não vai atender as necessidades, tá? Por exemplo, uma pintura que vai se desgastar logo, uma cerâmica que vai quebrar, uma instalação elétrica que vai apresentar problemas, entendeu? Então, o projeto de arquitetura ele deve conter especificações que atendam essa questão de durabilidade. Tá? Conforto. Na faculdade de arquitetura e urbanismo, uma das disciplinas que geralmente os alunos não dão muita bola, mas que eu passei a considerar inclusive depois que já tinha passado pela disciplina, é a disciplina de conforto ambiental, uma das disciplinas mais importantes, porque poucas pessoas levam a sério na vida
na construção. Tá? Nessa disciplina a gente estuda conforto térmico, conforto acústico e conforto lumínico. Tá? E o que significa dizer que um ambiente é confortável? Não tem nada a ver com luxo, com um sofazinho confortável, que você vai ficar lá numa boa, não. Um ambiente confortável é um ambiente onde você pode desempenhar aquelas atividades que eu disse lá na parte da funcionalidade, tá? Com o menor desgaste físico e psicológico possível. Por exemplo, eu tenho certeza que você já fez uma prova na faculdade, na escola, ou você num dia trabalhou em algum lugar onde o ambiente era terrível, tá? O sol batendo na sua cara, ou o ar-condicionado quebrado, ou então muito barulho no corredor, ou barulho do trânsito, tá? Tudo isso influencia no nosso humor e acaba reduzindo a nossa produtividade, tá? Então, no conforto ambiental, a gente estuda técnicas para para prevenir esses problemas, ou melhor, prevenir esses problemas de desconforto sem gastar com energia, por exemplo, sem necessariamente ter um ar-condicionado ligado. A gente pensa em métodos que vão refrescar o ambiente melhor, refrescar mais o ambiente, manter a temperatura, ou isolar o som e etc. Higiene. O que higiene tem a ver com arquitetura? Você pode perguntar. Tem muita coisa. Você já deve ter visto naqueles filmes antigos, ou em livros, etc., casas, né, aqueles cortiços em cidades industriais, onde as casas eram coladas umas nas outras e um monte de gente se amontoava num quarto sem janela, que não tinha ventilação, não tinha iluminação natural, e as pessoas acabavam ficando doentes. Quando as pessoas começaram a perceber que ficavam doentes por causa dos ambientes onde elas viviam, começaram a surgir as primeiras legislações, né, leis que diziam como as construções deveriam ser a partir de então, os primeiros códigos de obras. Então passou-se a ter recusa entre as construções, obrigatoriedade de ter janelas, né, aberturas para ventilar o ambiente e etc. Isso tudo é por causa da higiene, tá? Salubridade. E hoje em dia, quais soluções que a gente pode adotar que deixam um ambiente mais higiênico, mais salubre? Por exemplo, numa cozinha onde vai se preparar alimentos. Se você coloca uma bancada de granito, uma superfície lisa, tá? Você vai conseguir limpar essa superfície com muito mais facilidade, tá? O que vai deixar o seu ambiente mais higiênico. Em hospitais trabalha muito essa questão da higiene da arquitetura. Acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente logo pensa em rampas, idosos, cadeirantes, etc. Mas na verdade, quando a gente diz que uma construção deve ser acessível, significa que ela deve ser acessível a todas as pessoas, tá? Independente de quais sejam as suas restrições, tá? As suas limitações, tá? Então, por exemplo, num supermercado onde a gente tem um corredor e eles penduram produtos sobre a cabeça das pessoas nesse corredor. Pessoas altas têm que se abaixar, passar por esse corredor de uma maneira desconfortável, tá? Mas se esses produtos estivessem acima da cabeça das pessoas altas, talvez as pessoas mais baixas não conseguiriam alcançá-los, tá? Então esse ambiente ele se torna inacessível para um grupo A ou B de pessoas. E aí isso requer uma solução um pouco diferente, tá? Bom, eu falei dos 6 pontos que estão presentes no Código de Ética do CAL, mas e a beleza e a estética? Onde que entra isso? Tá? É claro que nós arquitetos pensamos nisso também, tá? É uma necessidade humana, é óbvio, é psicologia, é óbvio que você num ambiente mais bem iluminado, bonito, diferente, né, aconchegante, você vai conseguir desempenhar as atividades que você precisa com muito mais eficiência, tá? Você vai ter uma produtividade muito maior, inclusive atualmente se trabalha muito isso nos ambientes corporativos, tá? O objetivo é fazer com que os trabalhadores, os funcionários se sintam bem no ambiente para trabalhar, tá? Bom, era isso que eu tinha para dizer. E se você não curtiu ainda a nossa página, curte aí, curte o nosso vídeo aqui embaixo também e acompanha
o nosso trabalho, nossos projetos e publicações aí nas redes sociais. Obrigado.